oposições... O Tribunal de Contas podia controlar. E acha que existe uma judicialização da política? Não. O Tribunal de Contas é uma delas. Mas devia trabalhar com avisos prévios, com pareceres prévios. Não devia, como falámos já aqui, devia impedir que certas despesas se fizessem e que certos gastos se fizessem. As universidades podiam estar muitíssimo mais em cima dos acontecimentos, mais ativas, mais intervenientes. As associações empresariais em Portugal tomam pouquíssima parte da vida pública. Pronunciam-se pouquíssimo. Parecem que estão todos interessados e que querem ir buscar os seus dinheirinhos. As associações sindicais estão pouco interessadas nos grandes projetos, na definição dos projetos, na definição das despesas. São estes dois problemas. Eu ia dizer que as oposições deviam fazer isso. E esse é o papel delas. Mas em Portugal não há uma pessoa só que diga não gastem tanto. Que em Portugal toda a gente diz gaste mais, mas dizer não gaste tanto porque não há dinheiro, eu não conheço ninguém, do Presidente da República ao contínuo de uma repartição qualquer, nunca ouvi alguém dizer estão a gastar demais. Nunca, tu ouviste? Andas nisso há décadas como eu. Nunca ouvi. Aqui em Portugal, primeiro pensa-se que o dinheiro não tem limites. E ainda pensa no Acho que isso já foi mais verdade do que é atualmente. Não, agora você ouve alguém dizer não gastem tanto. Tivemos cá a Troika durante 3 anos. Mas a Troika não somos nós. Está bem, mas... Não somos nós. Aqui não há um deputado, não há um Presidente da República... A situação das nossas finanças não públicas. Há ninguém... Podem não ter percebido as medidas de austeridade tal como elas foram tomadas. Não há ninguém que se atreva... Todos pedem. Pedem para os médicos, para os enfermeiros, para os professores, para os polícias, para os juízes. E todos julgam que têm razão. Toda a gente pede mais. Em Portugal não se pode... Bom, eu tenho a experiência de 10 anos disso, de chamar a atenção para as despesas. Bom, e do que me chamavam, sabem vocês melhor do que eu. Mas há áreas basilares do Estado, não é? Como é que eu lhe ia dizer? O António continua censor do Estado Social. Todos nós. Sou. Sim. Todos nós. Mas eu não aceito os termos em que as coisas se põem atualmente, ou sempre se puseram, que é, temos que dar a todos tudo aquilo que eles têm direito. Aliás, um gráfico de hoje vai mostrar como é que o Estado Social chegou ao que chegou. Há um ponto a partir do qual é indiferente haver direito ou não haver direito, porque não há recursos. O Estado Social deve existir e deve estar lá para acudir a quem necessita. A quem necessita com os meios que existem. Com os dinheiros que existem. Agora, quando não há dinheiro, o que é que você faz? Por mais direitos que tenha? Não pode. E, portanto, a ideia de que todos precisam, porque todos são pobres, porque ganham pouco, porque os espanhóis ganham mais, porque o salário mínimo grego, ou francês, ou o alemão é superior, tudo isso é verdade. Mas se nós só olhamos para as coisas, para as políticas públicas, do ponto de vista de quem necessita, é o déficit e é a desgraça. Temos que olhar para as políticas públicas também do ponto de vista do que existe e dos recursos que nós temos para poder acolher essas políticas sociais. Nós estamos num estado caótico em que estamos em matéria de dinheiro e há umas pessoas que dizem que nós estamos no estado mínimo. Não sei o que querem dizer. Não sei se são doidos ou sou eu que sou. No estado mínimo. Nós não temos dinheiro para este estado social e, infelizmente, vai ter que ser reduzido e há pessoas que acham que isto ainda está pouco. Percebe? E para além disso, estuda-se muito pouco em Portugal. As tuas contas da semana passada diziam um número muito interessante que era faltam-nos diminuir 10 mil milhões. 10 mil milhões. Falta, exato. Tem que se ir buscar a conta. Já agora, para despachar o número, eu vou dizer-lhes, em 2 anos, o que é que o governo que saiu aumentou a despesa pública 12 mil milhões. Em 2 anos, 12 mil milhões. De 77 para 89 mil milhões. Entre 2009 e 2011? Em 2008 e 2009. 2008 e 2009. Praticamente aumentaram. Nesses 2 anos gastou-se tudo o que atualmente é necessário. Exato. Se não tivéssemos isso, nós estávamos bem. Nem estávamos falidos, nem nada. E depois vem as pessoas, não, isto foi da crise. Qual crise? Isto foi da azelice, da incompetência e da irresponsabilidade. Porque a crise apanhou toda a gente, mas só faliram alguns. É isso tudo que tu dizes, mais uma coisa, não anos eleitorais. O quê? 2009 foi ano de eleições. Não, 2009, 3 eleições. Não. Sim. Mas 2008 não foi. Eleições gerais. Não, mas o Henrique fez 8, prepara 9. Pois, mas António, é que há para aí uns homens autorrotulados de keynesianos e acham que se o Estado puser dinheiro a andar, que isto, digamos, impulsiona a economia. E eu não sou contra, em fases de grande queda, que se ponha algum dinheiro do Estado. Agora, onde aumentaram muito foi no pessoal e nas prestações sociais, que são aquelas que não se pode mexer.
Está bem, mas olhando a situação atual, também não é um exagero considerar-se que o Estado não deve fazer investimentos que sejam multiplicadores e geradores de riqueza. Não, primeiro, vamos lá ver, nem todo o investimento público é mau, o primeiro problema é que o Estado, para fazer alguma coisa, tem que pedir dinheiro emprestado. E nós estamos, em matéria de dívida, no estado em que nós estamos. Mas vamos receber 400 milhões de fundos estruturais. Oh, Judite, nós há 20 anos que sabemos disso. Todos os anos recebemos umas coisas. Mais. E estamos no Ou estado... muito mais, 25 mil milhões. 25 mil milhões, exatamente. Ainda não percebemos de que forma é que esse dinheiro irá ser aplicado. Já está a começar a ser definido os grandes setores. O essencial só começa a vir a partir de janeiro, não é? Sim. Só começam a chegar. Mas já estão definidos os setores prioritários, os setores de preferência. Mas é expectável que os resultados surjam de uma forma visível? Dentro de pouco tempo, normalmente não é? Vai demorar tempo, uma grande parte desse dinheiro, a maior parte desse dinheiro é para investimento. Claro. E, portanto, vai demorar mas 1, 2, 3, 4, 5 investimentos comandados pelo Estado não valem coisa nenhuma. O Estado não sabe coisa nenhuma. Uma parte importante vai para Eu creio que estiveste convidado por uma comissão de sábios que era para pôr o dinheiro nos sítios que deviam ser. Foi pena não teres ido para lá. Não participei muito por razões pessoais. Fizeste bem. Não, isto o Estado gasta o dinheiro. Então dá-se o dinheiro a quem? Dá-se o dinheiro a quem para o aplicado? Eu acho que esse dinheiro deve ser comandado, ou pelo menos aconselhado, por gente com grande experiência da vida. Nós temos aí empresários e pessoas que fizeram empresas de alta qualidade e que tiveram êxito. Mas não vamos agora chamar um economista-zito qualquer que escreve no Público, ou aqui ou ali. É verdade. Não é? Chamar gente com experiência da vida e que tenha tido êxito, não é que sejam uns azelhas que estão semifalidos, percebe? E isso é muito difícil de arranjar em Portugal, muito difícil. Porque essas pessoas em geral são chatas, sabe? São chatas. Uma qualidade que eu sempre atribuí às pessoas que trabalhassem comigo era serem chatos. Mas esta não é a regra. Não sei se tu eras assim, mas eu... Isto é uma questão, o Henrique está a introduzir um problema novo, que é um problema muito importante, que é que sejam os recursos públicos, nomeadamente os recursos europeus, agora, fundos estruturais e outros fundos. Esse dinheiro pode ser gasto de várias maneiras possíveis, reprodutível, como se diz, ou não, investimentos de infraestrutura, produtivos, não menos produtivos, etc. Pode ser gasto de muita maneira. Nas regiões, pode ser gasto nas regiões com mais potencialidades ou com menos, pode-se vir a socorrer regiões como o Trás-os-Montes ou a Marleja, onde não há nada, mas também pode-se dizer o contrário, não? É melhor levar esse dinheiro para onde ele pode ser mais bem recebido e mais bem trabalhado e, portanto, produzir melhor e dar mais frutos. Todos estes critérios têm que ser discutidos. Agora, quem o gasta e quem decide como gastar é importantíssimo o que o Henrique acaba de dizer. Porque, de facto, quem tem a capacidade para fazer isso, para gerir esses fundos, para investir, de correr risco com isso, destes investimentos, é quem tem interesse em gastar dinheiro, porque gastando dinheiro vêm empresas gastá-lo depois, encomendadas, empresas mandatárias para fazer as coisas. Mas também quem é que nos garantia que eles iam, se isso fosse possível, se essa equação fosse possível, quem é que nos garantia que as empresas, de uma maneira geral, não é, seriam responsáveis e teriam capacidade... O risco é deles. Eles estão a correr riscos. É deles ou é do país? Não, é deles também. Quem decidiu fazer, ainda há dias, passei num sítio que é o famoso túnel do Marão, que foi meio feito para poupar 10 minutos de trajeto. É uma das obras mais importantes do país, o maior túnel do país, um dos maiores. Depois parou e esteve anos e anos e anos parado, com viadutos que estão lá meio construídos à espera, e agora de repente alguém decidiu, vamos fazer outra vez. Todo este processo, desde o princípio da decisão, que era urgentíssimo fazer este túnel, que depois teve 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos parado, que agora recomeça outra vez, todo este projeto, ninguém correu riscos nenhuns. Quem fez um mau investimento não pagou nada por ter feito um mau investimento. Quem parou e travou um investimento que custa muito caro, ter aquilo tudo parado por 4 ou 5 anos. Ninguém correu riscos, ninguém foi punido, ninguém foi castigado, ninguém assumiu responsabilidades. Uma empresa privada que o faça, já sabe que se não funciona, é a vida que está em causa, é a vida deles. Não é a vida pessoal física, mas é a vida da empresa. Aliás, nós temos uma experiência recente de como é o Estado a decidir as aplicações do dinheiro. PPPs. É a tragédia que é. SOBs, os déficits das empresas de transporte,
O déficit Tudo da isso já Madeira. foi identificado. Tudo isso já foi identificado. E quem é que fez isso? Foi o Estado. Sem vigilância de ninguém, sem crítica de ninguém, o país acordou falido. O país acordou falido. E é essa gente, ou essa casta, enfim, em que essa gente se integra, que vai continuar a dispor dos dinheiros. A questão é que, por mais que se tenha negociado os PPRs, resta saber se essa renegociação foi bem feita ou mal feita. Expliquei? A questão da... Não dos PQ? Das PPRs, das PPRs. PPP, Das vocês PPPs. chamam PPR, não? Estava a pensar noutra coisa. A questão está em saber se, com as alterações que foram feitas, se com as medidas de austeridade que foram tomadas, com a carga fiscal que aumentou exponencialmente e já se percebeu que não pode aumentar mais. Seria uma loucura se tal acontecesse, porque não iríamos obter aumento de receitas, porque já atingimos a linha vermelha. Como é que, perante isto tudo, as pessoas olham para esta situação e perguntam: como é que não conseguimos obter resultados concretos em relação ao déficit, em relação à dívida que continua a aumentar? Não os dito porque não há... Para que é que isto Porque serviu? os decisores Para que é que isto mostraram a sua serviu? qualidade em matéria de decisão. Essas opções eram umas loucuras. Então nós temos 2 autoestradas de Lisboa-Porto e acho que há quase uma terceira. Isto passa pela cabeça de alguém que seja responsável, que pense, enfim, com moderação e com equilíbrio. Isto é uma coisa de doidos. 3 autocarros, autoestradas de Lisboa-Porto. E isso mostra que realmente o controle dos dinheiros tem que ser feito por outro tipo de gente. Outro tipo de gente. Isto entrega um secretário de Estado, ou um ministro qualquer das Obras Públicas, ou um primeiro-ministro, igual aos outros 2, dá o que deu. Nós falimos. E não foi por causa da crise internacional. A crise antecipou e agravou. Nós falimos porque nós gastámos o que tínhamos e o que não tínhamos. Bom, um governo que aumenta em 2 anos 12 mil milhões de despesa, porque se fossem de capital eu ainda aceitava. Enfim, parava-se a obra e acabava-se o gasto. Agora, em pensões, em salários, isto é de gente doida. Doida, completamente doida e incompetente. Ora bem, quais são os gráficos que o Dr. Medina quer Eu não apresentar sei hoje? o número que você tem aí. Crescimentos médios anuais do PIB e das despesas sociais? Pode ser essa. Pode ser? Esse gráfico é um gráfico que mostra como é que a nossa economia e como é que os nossos gastos sociais evoluíram década a década. A primeira década que está aí, qual é, António? 70, 80. De 70 para 80 é o primeiro conjunto de barras à esquerda. Laranja e azul. A economia cresceu, o que ali está marcado, que eu não estou a ver. 4%, 4,5%. Mas a despesa social, quer dizer... Em média, o produto... Médio anual. Média anual, o produto cresceu 4,5%. Exatamente. E a em despesa média social... anual, a despesa cresceu 13,7%. Bom, mas aí foi, digamos, a fundação do Estado Social. Esse disparo compreende-se perfeitamente. Foi o lançamento da saúde, da indústria, da educação, etc. Segurança social. Depois, no conjunto seguinte, vê-se que a economia diminuiu em relação à década anterior, mas que a despesa social continuou a crescer mais depressa do que a economia. 3,2% o produto, 5%... Depois, no terceiro conjunto, repete-se. Vemos sempre a economia a cor de tijolo a cair e a despesa social sempre muito mais dinâmica a aumentar. Bom, as 2 barras da direita representam 40 anos. O que ali está é 70 a 2010, não é? 70 a 2010. A economia cresceu anualmente, em média, 3% de 70 a 2010. E as despesas sociais, essas, saúde, educação, segurança social e Caixa Geral de Apresentações. Quanto é que está aí, António? 6,6. 6,6. Quer dizer, as despesas sociais cresceram durante 40 anos mais do que o dobro da economia. Isto qualquer pessoa percebe que não vai a parte nenhuma. Não vai a parte nenhuma. Mas nos outros países europeus, tirando os do Sul, aqueles que estiveram e que estão numa situação semelhante à nossa, também não tivemos um paralelismo
entre crescimento económico e despesas sociais. Ou seja, o crescimento económico esteve sempre aquém das despesas sociais. Como é que esses países resolveram o problema? Seja como for, nós, se os outros não estavam endividados, se os outros não uma estão diferença muito menor, a diferença entre estes azuis e cores de laranja muitíssimo menor do que em Portugal, e tinham mais reservas ou mais capacidade financeira e menos